Olá, mulheres! Bem-vindas ao nosso segundo dia da semana de crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre discernimento para mulheres que lideram. E eu vou te ensinar aqui como você ter uma rotina prática para que você possa manter essa presença de Deus no seu dia a dia. Então hoje nós mudamos um pouquinho o formato aqui. Essa semana de crescimento espiritual estamos vivendo batalhas. No dia de ontem já foi um desafio fazer a live. No dia de hoje não estava conseguindo fazer no YouTube. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque isso só me mostra o quanto é importante esse conteúdo e o quanto nós precisamos avançar nesse tema. O quanto nós precisamos nos manter perseverantes, com consistência, com disciplina, independente do cenário que seja. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Ontem nós entendemos quais são as 3 chaves para você atrair a presença de Deus. Então a primeira é você tomar uma decisão. A segunda é você se colocar na presença. E a terceira é você ser vulnerável, entregar a sua vulnerabilidade para Deus. Nós fizemos uma pequena experiência de meditação, uma experiência espiritual também, aonde a gente deu o primeiro passo, a gente atravessou essa primeira porta. E hoje eu quero te ensinar como que você leva essa presença e você nutre esse discernimento espiritual no seu dia a dia, independente da rotina que você tenha. Sim, eu sei, talvez você esteja dizendo aí, mas Adriana, eu não tenho espaço na minha agenda. Mas Adriana, eu não consigo repriorizar os meus compromissos agora. Mas Adriana, eu tenho que passar muito tempo em oração, conversando com Deus, para eu conseguir ter esse discernimento. E eu já te digo aqui, não. Você não precisa necessariamente de tudo isso. Tudo isso sim ajuda, tudo isso sim te leva num nível de mais entrega, e tudo isso sim naturalmente você vai desenvolvendo essa sede, esse querer mais, esse buscar mais, esse estar mais na presença de Deus. Naturalmente você vai viver isso. Mas você não precisa começar assim. Agora você precisa sim de dedicação, você precisa sim de constância, você precisa sim de disciplina. Ou seja, você precisa das 3 chaves que nós falamos ontem. Você precisa de uma decisão, você precisa se colocar na presença, e é importante aqui sim também você ter vulnerabilidade para conversar com Deus e falar: Deus, eu quero estar mais na tua presença e não estou conseguindo, me guia, me orienta. Deus, eu preciso da sua ajuda nesse ponto específico da minha rotina. Então eu quero falar para vocês aqui 4 práticas que vão auxiliar vocês a vocês nutrirem a presença de Deus ao longo do seu dia a dia, que vai desenvolver o seu discernimento espiritual, que vai desenvolver o discernimento para você tomar suas decisões e que vai permitir que você avance, que você ande com ele no seu dia a dia, tomando a melhor decisão daquilo que ele já tem preparado para você, daquilo que é o caminho dele para você. Combinado? Então, a primeira prática é você começar o seu dia entregando tudo a Deus. Entregando a sua agenda, entregando os seus compromissos, entregando absolutamente tudo que você vai realizar. E pedindo que Ele te guie, te oriente, que Ele esteja com você em cada passo daquilo que você vai realizar e vai fazer. Isso leva 2 minutos, de 2 a 5 minutos quando você abre o seu olho e você toma a decisão de conversar com Deus, de agradecer a Ele por mais um dia, de agradecer a Ele por mais esse momento de presença, de agradecer a Ele por todas as oportunidades que estão chegando e de agradecer a Ele de forma que Ele organize a sua agenda, agradecer a Ele por organizar a sua agenda para que todos os compromissos, pessoas, tudo flua ao longo do dia e que Ele esteja presente em cada um dos detalhes, certo? Algo simples, algo rápido e que vai fazer toda a diferença para você começar o seu dia. Combinado?
Segunda prática. Todas as vezes que você estiver no trabalho, você estiver cansada, você estiver exausta, você estiver com a mente bagunçada, que você não conseguir ter clareza, que você não conseguir pensar, ou que você simplesmente olha e diz assim, Deus, eu não sei mais o que fazer agora. Você vai respirar 10 respirações profundas, inspirando o ar pelo nariz e expirando o ar pela boca. Mas Adriana, o que a respiração tem a ver com Deus? Tudo. A respiração, o sopro da vida foi a forma como Deus colocou o Espírito dele em nós. Então a respiração é o sopro da vida. Quando a gente respira, nós estamos nos energizando, nos enchendo de vida, estamos abrindo espaço no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito para receber a vida de Deus. E quando nós realizamos essa prática com pelo menos 10 respirações, o nosso corpo, o nosso sistema de estresse, ele começa a ser desacionado. Na verdade, nós temos 2 sistemas nervosos. Então, um sistema nervoso ele é responsável pela reação do estresse, pela reação de sobrevivência, que está associada ao estresse, e existe um outro sistema que é responsável pela nosso sistema de relaxamento, que é responsável pelo nosso relaxamento, pela energia, pelo bom funcionamento do organismo. Então, um foca na sobrevivência e nota que estresse não é necessariamente ruim, ok? O ruim é quando você está com ele ativado por muito tempo e é por isso que você precisa ativar o seu sistema de relaxamento. E a respiração profunda, dessa forma que eu trouxe para você, ela te ajuda a fazer exatamente isso. Então, quando você está com o seu sistema de sobrevivência ativo, o seu corpo ele se prepara para correr ou para fugir, correr ou para lutar. Então, ele pega toda a disposição de sangue, de nutrientes, de tudo que ele tem no corpo, ele começa a direcionar para as extremidades, mãos, pés, e ele retira a grande circulação sanguínea dessa parte aqui, de onde nós tomamos a decisão, dessa parte aqui mais frontal, que é onde nós tomamos a decisão e que é onde a gente recebe a comunicação de Deus, para uma parte mais automatizada, que é o nosso inconsciente, de maneira que o nosso organismo ele funcione de uma forma mais mecanizada, mais automatizada, sem precisar tomar muitas decisões, de uma forma que ele já conhece. Porque quando você luta ou quando você foge, você precisa ter um mecanismo de tomada de decisão rápido, certo? Então, quando você começa a respirar e trazer o relaxamento, você abre espaço para que esses recursos do corpo eles se reorganizem, voltando para o lugar de origem, ou seja, aquele recurso sanguíneo que tinha sido removido ou retirado do seu sistema digestivo para ir para as extremidades, ele começa a retornar. Que ele estava mais concentrado lá no seu inconsciente, ele começa a vir para a mente mais consciente, de uma tomada de decisão mais consciente, onde você consegue fazer escolhas mais claras, onde você consegue ouvir com mais clareza a voz de Deus. Entendeu? Então, simplesmente 10 respirações, quanto mais respirações você puder fazer, melhor. Mas simplesmente 10 respirações já vão fazer absolutamente toda a diferença para que você possa ter essa conexão, sentir essa presença e conversar com Deus. E entregar a situação que você está vivendo, e dizer assim, Deus, me ajuda nisso, me direciona, abre um caminho, abre uma porta, traz pessoas, traz recursos, lugares, me leva em lugares, me conecta com lugares onde eu vou receber aquilo que eu preciso, que eu estou buscando, ou que eu vou poder entregar, contribuir com alguém que está buscando também. Abre esse espaço, né? Então você entrega o controle nas mãos dele e você vê que naturalmente as coisas começam a se reorganizar, certo? Então esse é o segundo passo.
O terceiro passo, a terceira prática que vai te ajudar de uma forma rápida no dia a dia você conseguir realizar isso é a meditação com as afirmações do Viver a Abundância de Deus. Essa é uma meditação que foi criada por mim, com afirmações que eu recebi diretamente do Espírito Santo e que são um resultado de uma oração minha. Então, quando lá em 2017 eu recebi essa orientação de que eu tinha uma missão, que eu precisava me preparar, eu fui colocada em lugares de muito estresse. Então, com meus dons espirituais desenvolvidos, eu fui colocada em lugares de alta pressão, pressão por resultados, de um estresse constante. E um dos maiores desafios que eu tive não era ouvir a Deus ou ter a presença de Deus, mas era chegar nesses momentos de exaustão e mesmo respirando e mesmo entregando para Deus, eu ter a sensação de que eu não tinha força para continuar, ter a sensação de que eu não ia conseguir chegar até o final e ter a falta de discernimento para compreender o que Deus estava falando. Então eu sabia que Deus estava falando comigo, mas eu não conseguia conectar os pontos para compreender o que Deus estava falando. Então quando chegou o tempo, né, que foi 2021, quando Deus falou, o que ele trouxe para mim em 2017 foi: você tem uma missão, você precisa se preparar, ela começa em 2020. Quando eu comecei a criar todo esse conceito da business terapia, que era um conceito no princípio, as afirmações terapêuticas foi uma primeira ferramenta que eu idealizei. Eu não sabia que seria no formato de afirmações terapêuticas, mas a minha oração para Deus foi simplesmente assim: Deus, nós precisamos de uma ferramenta onde nós precisamos, assim, de forma rápida, de forma simples, de forma efetiva, no máximo 10 minutos, a gente faça ali uma respiração, uma breve meditação e a gente já esteja plenamente conectado com o Senhor, para que a gente consiga ter discernimento, ter clareza, ter a visão, acessar de novo aquilo que a gente vai perdendo no dia a dia, né? Ou perdendo na rotina. E anos mais tarde, 2024, quando Deus falou para mim que eu estava pronta para exercer de fato aquela missão para a qual eu tinha sido chamada, a primeira ferramenta que ele me entregou foram essas afirmações terapêuticas. Que era algo que eu dizia: Deus, não pode ser algo que, mesmo que seja assim uma afirmação que a gente vai repetir, não pode ser algo que trabalhe apenas na mente. Ela literalmente precisa alinhar o nosso espírito. E em 2024 foi quando eu recebi essas afirmações. Então, exatamente num dia onde eu estava assim, absolutamente saturada, já tinha feito as minhas respirações, já tinha conversado com Deus, já tinha feito oração, já tinha feito meditação, já tinha feito várias coisas, eu não sabia mais como que eu avançava, o que eu realizava. E Deus me entregou essas afirmações. Então, 31 afirmações. Quando o Espírito Santo me tomou naquele dia, ele falou assim: escreve, enquanto eu trato, cuido de você, escreve o que eu vou te dizer. E ali ele começou a me dar essas afirmações que fazem esse alinhamento. Então, as afirmações do Viver a Abundância de Deus, eles fazem exatamente isso. Existe o corpo glorioso de Cristo, o corpo glorioso dele, que é a matriz divina, né? E quando nós estamos nele, a gente começa a se alinhar. Então, quando a gente fala, você está em mim, eu estou nele, né? Deus está em mim, eu estou nele, nós começamos a alinhar o nosso corpo com o corpo glorioso. E nós começamos a fazer assim. Então, existe um pleno alinhamento e você sente uma plena presença de Deus. E essas afirmações, elas vieram no primeiro momento como afirmações, para você realmente fazer, parar um tempo, sentar, fazer e no final trazer uma oração. E recentemente eu recebi esse aval, então, para criar uma meditação onde você escuta e repete. Então, você não precisa necessariamente ler, você pode escutar e repetir. E você consegue ter essa clareza. Uma meditação que tem cerca de 9 minutos e ela está dentro, ela é vendida juntamente com o livro onde você encontra essas afirmações, certo? Então essa é uma forma também muito efetiva, muito rápida e assim, eu recebo feedbacks maravilhosos dessas afirmações, maravilhosos, em várias áreas. Então de fato você começa a ver a manifestação abundante de Deus sobre a sua vida.
Essa é uma terceira forma de você, de forma leve, de forma prática, você começar a trazer mais da presença de Deus para o seu dia a dia, certo? E a quarta forma é você tirar momentos do seu dia para você ler a palavra de Deus. Então, às vezes, você não consegue dedicar meia hora para fazer um devocional, talvez. Mas você consegue dedicar 5 minutos para ler um salmo. Mas você consegue dedicar 10 minutos para você ler uma passagem bíblica. Para você se manter, ser alimentada pela palavra. Essa é uma forma muito efetiva de você se conectar, se manter conectada com a presença de Deus. E conforme você vai lendo e você recebe aquilo, você vai andando no seu dia a dia e você vai conversando com Deus a respeito daquilo que você leu. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através dessa palavra? Senhor, o que o Senhor quer me dizer, quer me revelar? O que essa palavra significa? Como que essa palavra se encaixa com a realidade que eu estou vivendo hoje? Como que tudo isso se encaixa de uma maneira integrada, né? Então você consegue ir fazendo tudo isso, você consegue ir realizando essas ações. Nota, aqui você não precisa fazer grandes mudanças drásticas na sua rotina. Você pode simplesmente continuar avançando, mas inserindo essas atividades. Super simples. É claro que com o tempo você vai querer cada vez mais avançar, estar na presença, viver mais daquilo. E tá tudo certo. Comece pequeno, comece dessa forma e naturalmente você avança, tá bem? Amanhã nós vamos ver um pouco mais dessas práticas que vão te ajudar a avançar, tá? Mas hoje eu quero te convidar a fazer um breve exercício aqui comigo de presença. Você aceita? Se sim, se coloca numa posição confortável, respira fundo, fecha seus olhos, intenciona se colocar na presença de Deus, coloca a mão no seu coração, e fala assim: Deus, eu te entrego tudo nesse momento, Pai. Minhas dores, minhas angústias, meus medos, minhas aflições, meus desejos, meus anseios, minhas alegrias, absolutamente tudo é seu, Senhor. E eu te peço que o Senhor fale comigo agora, em uma área da minha vida onde você nunca falou, ou uma área da vida que faz tempo que eu não escuto você. E você se mantém em silêncio agora, para ouvir a voz de Deus.
Respira fundo agora. Solta o ar devagar. E suavemente no seu tempo, você pode abrir seus olhos. Bem-vinda de volta. Que essa semana seja uma semana muito abençoada. Que seu dia hoje seja muito abençoado. E amanhã, 18 horas, a gente retorna para dar continuidade nessa semana. Tá bem? Até amanhã.